Meus pais se recusaram a ficar com meu filho após meu acidente. O que fiz? Depois, mudou tudo. O barulho do impacto ainda volta em ondas quando fecho os olhos. Não é um som único, é uma sequência desorganizada de metal, vidro e gritos que o meu corpo aprendeu a reconhecer antes da minha cabeça entender o que estava acontecendo. Eu estava sentada perto da janela do ônibus, com o bebê ainda tão pequeno que o cheiro dele parecia maior do que o próprio corpo. 3 semanas de vida. 3 semanas em que eu mal tinha dormido, mal tinha comido, mal tinha respirado, sem contar o tempo entre uma mamada e outra. Eu me lembro de ter pensado, segundos antes do choque, que precisava avisar meus pais que chegaria mais tarde para o almoço de domingo. Uma mensagem simples, nunca enviada. Depois disso, tudo ficou fragmentado. Luzes brancas. Um gosto metálico na boca. Alguém repetindo meu nome como se eu estivesse do outro lado de uma porta pesada. Quando acordei de verdade, não foi com clareza. Foi com dor. Uma dor funda, que não gritava, mas ocupava tudo. Minhas pernas pareciam não ser minhas. Meu braço esquerdo estava imobilizado. E havia um peso estranho no peito que não tinha a ver apenas com o ar entrando com dificuldade. Antes mesmo de entender onde eu estava, minha primeira reação foi procurar o meu filho. O corpo se mexeu sozinho, num reflexo desesperado. Ele está bem, alguém disse. Não lembro quem. Lembro só da frase, como um fio de segurança esticado no meio do caos. Ele estava bem. Eu não. As horas seguintes se misturaram. Exames, perguntas, papéis que eu mal conseguia assinar. Disseram que eu precisava ficar internada, que eu não poderia levantar, que haveria cirurgia, que a recuperação seria lenta. Tudo isso entrava em mim como se eu estivesse submersa, com atraso, com distorção. O que realmente me atravessou foi outra constatação, silenciosa e brutal. Eu não podia cuidar do meu bebê naquele estado. Foi aí que pedi o telefone. Ligar para meus pais sempre foi um gesto automático. Mesmo adulta, mesmo independente, mesmo sendo eu quem resolvia quase tudo sozinha, eles ainda eram o número que meus dedos procuravam quando algo saía do controle. Talvez por hábito, talvez por esperança. Eu liguei com a voz fraca, tentando organizar as palavras para não soar como um pedido impossível. Expliquei do acidente, do hospital, da cirurgia marcada. Disse, quase sussurrando, que precisava de ajuda por alguns dias. Só alguns dias. Que meu filho tinha 3 semanas. Que eu não tinha mais ninguém naquele momento. O silêncio do outro lado durou mais do que deveria. Quando minha mãe falou, não foi com raiva. Foi com cansaço. Um cansaço que eu reconhecia, porque já tinha sido dirigido a mim outras vezes, em outros contextos. Sempre acontece alguma coisa com você, ela disse, como se estivesse comentando o clima. Meu pai completou num tom prático, quase irritado, que eles não tinham condições agora, que já tinham compromissos, que isso tudo parecia mais um problema criado pela minha falta de planejamento. Eu tentei interromper. Tentei lembrar que não era um imprevisto qualquer, que eu tinha sofrido um acidente de ônibus, que estava presa a uma cama de hospital. Mas eles já tinham avançado para o argumento que sempre surgia, cedo ou tarde. Minha irmã. A irmã que nunca estava disponível porque sua vida era sempre mais importante. A irmã que naquele exato momento estava em um cruzeiro pelo Caribe, algo que eles mencionaram como quem apresenta uma prova irrefutável de prioridade. Ela nunca tem essas emergências, minha mãe disse. É por isso que ela tem futuro. A frase ficou suspensa no ar. Futuro. Como se o meu já tivesse sido gasto. Eu desliguei sem discutir. Não por concordar, mas porque não tinha forças para implorar. Fiquei olhando para o teto, sentindo uma mistura de vergonha e abandono que doía quase tanto quanto o corpo. O hospital era silencioso demais naquela hora. As máquinas apitavam num ritmo que parecia zombar da minha imobilidade. Eu pensava no meu filho, tão pequeno, precisando de braços que não eram os meus.
Pensava em como eu tinha passado os últimos 10 anos enviando dinheiro todos os meses para meus pais, 5.000 reais certinhos, sem atraso, sem questionar. Pensava em como aquilo sempre foi tratado como algo natural, nunca como um gesto de cuidado ou compromisso. Não houve uma explosão emocional. Não chorei alto. Não fiz cena. Houve apenas um esvaziamento. Uma clareza fria começando a se formar enquanto eu aceitava que, mais uma vez, eu estava sozinha na parte que mais importava. Chamei a enfermeira e pedi ajuda para encontrar alguém que pudesse cuidar do meu filho temporariamente. Alguém profissional. Alguém que não me devesse amor. Apenas responsabilidade. Enquanto ela anotava nomes e números, eu senti uma exaustão profunda se espalhar. O tipo de cansaço que não vem só do corpo, mas da vida inteira acumulada em decisões que você percebe, tarde demais, que tomou sozinha. Quando finalmente aplicaram o sedativo, a última coisa que pensei foi que precisava resolver tudo antes de apagar. Não por vingança, não por raiva, por sobrevivência. Depois disso, o mundo ficou escuro de novo, e eu deixei que a inconsciência me levasse, sem imaginar o que estaria me esperando quando eu acordasse. Quando voltei a mim, não foi de uma vez. Foi como emergir de um lugar fundo demais, onde o tempo não existia. Primeiro, o som distante de vozes no corredor. Depois, a sensação de algo pesado ainda preso às minhas veias. O corpo inteiro parecia envolto em algodão, lento, obedecendo a comandos com atraso. Abri os olhos com dificuldade e reconheci o quarto do hospital. A mesma luz fria, o mesmo teto que eu tinha encarado antes de apagar. Por alguns segundos, fiquei ali, parada, tentando lembrar em que ponto da minha própria vida eu tinha deixado as coisas antes de ser empurrada para fora dela. A lembrança veio inteira, sem piedade. O acidente, a ligação, a recusa, minha irmã no cruzeiro, meu bebê longe de mim. Meu primeiro impulso foi procurar o celular. Estava na mesinha ao lado, conectado ao carregador. A tela acendeu com dificuldade quando toquei nela, meus dedos ainda meio dormentes. Foi aí que vi. 60 chamadas perdidas, mensagens acumuladas, notificações empilhadas como se alguém tivesse finalmente percebido que eu existia. Não abri nada de imediato. Fiquei olhando para os números, sentindo algo estranho no peito. Não era alívio, era um cansaço antecipado, como se eu já soubesse exatamente o teor de cada ligação, mesmo sem ouvir uma única palavra. Respirei fundo antes de tocar na primeira mensagem de texto. Era da minha mãe. Curta, direta. Precisamos falar. Logo abaixo, outra, enviada minutos depois. É urgente. Meu pai tinha ligado várias vezes em sequência, como se a insistência pudesse apagar o que tinha sido dito antes, ainda consciente, ainda lúcida. Havia também mensagens de parentes que raramente falavam comigo, pessoas que nunca perguntaram como eu estava durante a gravidez, muito menos depois do parto. Todos subitamente preocupados. Coloquei o celular de lado sem responder. Não naquele momento. Uma enfermeira entrou pouco depois, com aquele cuidado treinado de quem sabe que qualquer palavra pode ser demais. Perguntou como eu estava me sentindo. Explicou que a cirurgia tinha corrido bem, que a recuperação seria lenta, mas possível. Falou do meu filho. Disse que ele estava seguro com a profissional que eu tinha autorizado antes de ser sedada. Aquilo me fez fechar os olhos por um instante. Seguro. Cuidado. Não por amor familiar, mas por competência. E naquele momento isso bastava. Quando fiquei sozinha novamente, o silêncio já não parecia apenas vazio. Ele era pesado, cheio de pensamentos que eu vinha adiando há anos. Lembrei de quando comecei a mandar dinheiro para meus pais. Não foi por obrigação explícita. Foi quase natural. Primeiro, pequenas quantias para ajudar em contas atrasadas. Depois, valores maiores, para dar uma folga. Com o tempo, virou algo fixo. 5.000 reais todos os meses, 10 anos. Eu nunca fiz as contas completas. Nunca quis ver o total. Parecia feio quantificar cuidado, como se o amor tivesse limite. Mas ali, presa a uma cama,
incapaz de segurar meu próprio filho, o número começou a ganhar peso. Eu sempre fui a filha forte, a que dava um jeito, a que não dava trabalho, porque resolvia antes de incomodar. Quando algo dava errado comigo, virava uma confirmação silenciosa de que eu era instável, exagerada, problemática. Quando dava certo, era só obrigação cumprida. Minha irmã, não. Tudo nela era potencial, promessa, investimento. O futuro dela sempre justificou o presente negligenciado comigo. Peguei o celular de novo. Abri o aplicativo do banco com dificuldade, respirando fundo para manter a cabeça firme. Não foi um gesto impulsivo. Não houve tremor de mãos, nem aquela adrenalina típica de decisões tomadas no calor da emoção. Foi calmo, metódico, quase burocrático. Cancelei a transferência automática. Apaguei o agendamento que garantia, mês após mês, aquele dinheiro saindo da minha conta e desaparecendo na rotina deles. Olhei para a tela por alguns segundos, depois de confirmar. Nada explodiu. Nenhum aviso dramático. Apenas um pequeno texto dizendo que a operação tinha sido concluída com sucesso. Foi ali que senti algo diferente. Não prazer. Não revanche. Um tipo de silêncio interno que eu não lembrava de ter sentido antes. Como se uma parte de mim, cansada de ser drenada, finalmente tivesse fechado uma torneira invisível. Minutos depois, as ligações começaram de novo. O celular vibrava na mesa, insistente, quase agressivo. Eu não atendi. Deixei tocar. Cada chamada não atendida parecia reforçar uma decisão que eu sabia que seria questionada, criticada, reinterpretada como crueldade. Mas naquele momento, eu não tinha energia para me explicar. Eu precisava guardar o pouco que tinha para sobreviver aos próximos dias. O médico voltou mais tarde para falar sobre os próximos passos. Fisioterapia, limitações, o tempo que eu ficaria afastada do trabalho. Tudo isso me atravessava com uma camada nova de preocupação. Eu era mãe agora. Não podia me dar ao luxo de cair de novo na armadilha de sustentar tudo sozinha sem calcular o custo. Enquanto ele falava, eu pensava no futuro imediato, não no ideal. Pensava em como reorganizar a vida sem contar com pessoas que só apareciam quando era conveniente. À noite, sozinha outra vez, ouvi uma mensagem de voz da minha mãe, mesmo sem querer. A voz dela estava alterada, uma mistura de indignação e surpresa. Ela falava do dinheiro. Perguntava o que estava acontecendo. Dizia que aquilo não era o combinado, que eles contavam com aquilo. Em nenhum momento perguntou como eu estava. Em nenhum momento mencionou meu filho. Desliguei antes do fim, sentindo uma clareza quase dolorosa. Não era falta de compreensão. Era falta de interesse. Deitei a cabeça no travesseiro e encarei a escuridão do quarto. Pela primeira vez desde o acidente, chorei. Não alto. Não de forma dramática. As lágrimas escorriam silenciosas, como se o corpo finalmente tivesse permissão para soltar o que vinha segurando há anos. Eu não chorava pela decisão tomada. Chorava pelo tempo que levei para tomá-la. Pelo quanto precisei perder para entender que cuidar de mim e do meu filho não era egoísmo. Era o mínimo. E enquanto o hospital dormia ao meu redor, eu soube, com uma certeza calma e firme, que aquilo não era o fim de nada. Era o começo de uma reorganização dolorosa, sim, mas necessária. Eu ainda não sabia como meus pais reagiriam, nem o tamanho da pressão que viria depois. Só sabia que desta vez eu não voltaria atrás. Não porque queria machucar alguém, mas porque pela primeira vez eu estava escolhendo não me abandonar. Na manhã seguinte, acordei antes do barulho dos carrinhos no corredor. O corpo ainda doía, mas era uma dor diferente, mais organizada, como se estivesse delimitada. A mente, por outro lado, estava estranhamente desperta. Havia algo resolvido dentro de mim, e isso tornava o ambiente ao redor mais nítido. O quarto continuava o mesmo, impessoal, mas eu já não me sentia tão perdida dentro dele. Peguei o celular de novo. As notificações tinham aumentado. Mais chamadas, mais mensagens.
Algumas já não vinham com urgência disfarçada. Vinham com cobrança. Meu pai escreveu que aquilo era irresponsável, que eu não podia simplesmente mudar as regras sem avisar. Minha mãe mandou um áudio longo que eu não ouvi inteiro, mas o suficiente para captar o tom. Decepção, como se eu tivesse falhado com eles, não o contrário. Em um trecho, ela disse algo que ficou ecoando. Depois de tudo o que fizemos por você. Depois de tudo. Fiquei pensando nessa frase enquanto observava a luz da manhã entrar pela janela estreita. O que exatamente tinha sido feito por mim? Abrigo na infância, sim. Comida, roupas, escola. O básico. Mas desde muito cedo, havia uma expectativa silenciosa de que eu compensasse isso sendo fácil, sendo forte, sendo útil. Nunca pedi ajuda sem sentir culpa. Nunca compartilhei um problema sem antes tentar resolvê-lo sozinha. E quando finalmente precisei de algo que não pudesse ser adiado, fui tratada como um inconveniente. A enfermeira voltou para trocar o soro e comentou com cuidado que a profissional contratada tinha ligado para atualizar. Meu filho estava bem, mamando, dormindo, se adaptando. Aquela informação simples me ancorou. Eu não podia estar com ele, mas ele estava seguro. E isso era resultado direto de uma decisão minha, tomada mesmo em meio ao caos. Pela primeira vez, eu reconheci algo em mim que não vinha da necessidade de agradar ninguém. Era responsabilidade. Era proteção. Mais tarde naquele dia, minha tia ligou. Uma tia que sempre foi vista como difícil na família. Aquela que falava o que pensava e, por isso mesmo, era mantida à margem das decisões importantes. Atendi sem saber o que esperar. A voz dela veio firme, sem rodeios. Ela disse que tinha ficado sabendo do acidente, que estava indignada com a reação dos meus pais, que aquilo não era normal nem aceitável. Falou do dinheiro também. Disse que sempre soube que eu ajudava, mas nunca imaginou o valor nem a constância. Eles se acostumaram, ela disse. E gente acostumada confunde ajuda com obrigação. Não foi um discurso inflamado. Não houve incentivo à briga ou ao corte definitivo. Foi algo mais simples, e por isso mesmo, mais poderoso. Alguém estava nomeando o que eu sempre senti, mas nunca consegui organizar em palavras. Alguém, de fora, estava confirmando que eu não estava exagerando. Depois da ligação, fiquei um tempo em silêncio, processando. Se histórias como essa fazem sentido para você, se você já se sentiu invisível dentro da própria família, eu entendo por que essas narrativas prendem tanto. Elas não são sobre vingança. São sobre enxergar padrões que a gente aprende a normalizar cedo demais. Os dias seguintes no hospital foram marcados por pequenas conquistas e grandes reflexões. Sentar na cama sem ajuda, dar alguns passos com apoio. Cada avanço físico vinha acompanhado de uma resistência interna inesperada. Eu estava acostumada a me recuperar rápido, a minimizar dores. Desta vez, não forcei. Não me apressei para provar nada a ninguém. Eu precisava estar inteira para o meu filho, não eficiente para expectativas alheias. As mensagens dos meus pais continuavam, alternando entre apelos emocionais e acusações veladas. Em um momento, minha mãe escreveu que eles estavam passando dificuldades por causa da minha decisão. Em outro, que meu pai estava muito magoado. Nenhuma menção à cirurgia. Nenhuma pergunta sobre como eu estava lidando com a recuperação ou com a maternidade interrompida. Era sempre sobre eles, sobre o impacto neles. Sobre o vazio que eu tinha criado ao parar de preencher um espaço que nunca foi realmente meu. Houve um dia em que quase respondi. Escrevi uma mensagem longa, explicando tudo, detalhando o acidente, a dor, o medo de não poder segurar meu filho. Reli antes de enviar. Apaguei. Percebi que não era explicação que faltava. Era escuta. E essa eu não podia fabricar. Quando finalmente tive alta, saí do hospital mais magra, mais lenta, mas com uma clareza que eu não tinha antes. A primeira coisa que fiz foi ir até onde meu filho estava. Segurá-lo de novo foi como reaprender um idioma esquecido. O peso dele no meu colo, o calor, o som da respiração. Chorei ali, sem constrangimento. Não de tristeza, de alívio.
As semanas seguintes foram difíceis. Recuperação física, noites mal dormidas, adaptações. Mas algo tinha mudado no eixo da minha vida. O dinheiro que antes saía automaticamente agora ficava. Não como sobra, mas como recurso para a fisioterapia, para ser enfermeira por mais tempo, para emergências reais. Cada escolha financeira passou a ter um rosto, o do meu filho. Meus pais eventualmente apareceram, não fisicamente, mas com mais intensidade nas tentativas de contato. Houve um encontro semanas depois em que tudo veio à tona. Não gritos, não acusações abertas. Apenas aquela tensão densa, carregada de expectativas antigas. Quando minha mãe mencionou novamente o dinheiro, eu a interrompi pela primeira vez na vida. Disse com calma que não voltaria a ajudar daquela forma, que eu precisava priorizar minha recuperação e meu filho, que aquilo não era punição, era limite. Eles não aceitaram bem. Houve silêncio, houve reprovação. Mas também houve algo novo, não houve recuo da minha parte. Eu saí daquele encontro cansada, mas firme. Não era vingança, nunca foi. Foi sobrevivência. E, enquanto caminhava devagar para casa, com o corpo ainda em processo de cura e o filho esperando por mim, eu soube que algumas mudanças, mesmo dolorosas, são irreversíveis. Não porque destroem, mas porque finalmente colocam as coisas no lugar certo. Os dias passaram a ter um ritmo estranho depois disso. Não o ritmo organizado que eu tinha antes, nem o caos absoluto das primeiras semanas após o acidente. Era algo intermediário, frágil, como se cada manhã fosse um teste silencioso para ver até onde eu conseguia ir sem quebrar. O corpo ainda impunha limites claros. Havia movimentos que pareciam simples antes e agora exigiam planejamento. Levantar da cama com o bebê no colo era uma equação de equilíbrio, dor e medo. Medo de cair, medo de errar, medo de não dar conta. Mas, curiosamente, esse medo era diferente daquele que sempre me acompanhou na relação com meus pais. Ele não vinha da expectativa externa. Vinha do desejo genuíno de proteger alguém que dependia de mim de verdade. A enfermeira ficou mais tempo do que o inicialmente previsto. Não porque eu fosse incapaz, mas porque eu me permiti não ser heroína. Eu observava cada cuidado que ela tinha com meu filho, aprendia, perguntava, ajustava. Não havia julgamento ali, nem comparação. Era tudo prático, humano, suficiente. Às vezes, enquanto ela preparava a mamadeira ou ajeitava o berço improvisado na sala, eu pensava em como aquele dinheiro, que por tantos anos sustentou uma dinâmica desigual, agora estava sendo usado para algo concreto, palpável. Não era desperdício. Era investimento real. Meus pais continuaram distantes, mas não silenciosos. A distância era carregada de mensagens atravessadas por terceiros, comentários soltos que chegavam até mim como ecos. Uma prima comentou que minha mãe estava muito abatida. Um tio disse que meu pai não entendia como eu podia virar as costas depois de tudo. Eu ouvia, assentia, mas não me explicava mais. Era como se algo tivesse se deslocado dentro de mim. Antes, qualquer crítica vinha acompanhada de uma urgência interna de corrigir, de consertar a imagem que tinham de mim. Agora, havia apenas um cansaço lúcido. A percepção de que eu não controlava a narrativa deles, e talvez nunca tivesse controlado. Houve uma noite específica em que isso ficou claro. Meu filho não dormia. Chorava baixo, aquele choro contido de recém-nascido que ainda não sabe pedir alto. Eu o embalei devagar, sentada no sofá, sentindo a cicatriz repuxar sob a roupa. O apartamento estava silencioso, exceto pela respiração dele. Peguei o celular por reflexo, sem intenção definida, e vi uma mensagem da minha mãe que tinha chegado horas antes. Dizia que eles estavam passando aperto, que contas estavam atrasadas, que ela não estava dormindo direito. Li 2 vezes. Esperei sentir a culpa automática. Ela não veio. O que veio foi outra coisa. Uma pergunta simples, quase infantil. Por que o aperto deles sempre precisava ser resolvido por mim, mesmo quando eu estava ferida, recém-parida, emocionalmente esgotada? Fiquei ali,
com o bebê no colo, e percebi o contraste gritante. Eu estava lidando com dor física, noites em claro, responsabilidade integral por outra vida. Eles estavam lidando com a ausência de um conforto financeiro ao qual tinham se acostumado. Pela primeira vez, a balança interna não pendeu para o lado deles. Apaguei a mensagem sem responder. Não por desprezo, mas por preservação. Com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças em mim. Não eram transformações grandiosas, daquelas que a gente conta como vitória. Eram ajustes internos quase imperceptíveis. Eu não me explicava tanto. Não justificava cada decisão. Não antecipava conflitos imaginários. Quando alguém perguntava como eu estava, eu respondia a verdade, sem suavizar para não incomodar. Às vezes, isso causava desconforto. Outras vezes, aproximava quem realmente queria ouvir. Minha tia, aquela mesma que tinha ligado do hospital, veio me visitar algumas semanas depois. Sentou na cozinha pequena, observou o movimento da casa, o jeito como eu segurava o bebê com cuidado calculado. Não fez perguntas invasivas. Em um momento, disse apenas que eu parecia diferente. Mais cansada, sim, mas mais inteira. Aquela frase ficou comigo. Inteira. Talvez fosse isso. Eu não estava melhor. Estava inteira. Mesmo com rachaduras. Foi também nesse período que comecei a refletir sobre o futuro de forma menos abstrata. Antes, futuro era algo distante, quase teórico. Um lugar onde, quem sabe, eu finalmente seria reconhecida. Agora, futuro tinha um peso concreto. Tinha horários, consultas, reservas financeiras, escolhas difíceis. Eu passei a organizar tudo pensando em sustentabilidade, não em aprovação. Cada decisão carregava a pergunta silenciosa: isso protege a mim e ao meu filho? Se a resposta era não, eu reconsiderava, mesmo que alguém ficasse insatisfeito. Em um desses dias, enquanto amamentava, pensei em como histórias assim se repetem em tantas famílias. Pessoas que crescem aprendendo que amor vem com condição, que apoio é algo que se ganha sendo útil. Se você já ouviu algo parecido, se já sentiu que precisava merecer cuidado, talvez entenda por que essas histórias não são só entretenimento. Elas são espelhos. Pensar nisso me ajudou a não me sentir tão isolada na minha experiência. O contato com meus pais foi rareando até virar quase nada. Não houve uma conversa definitiva, nenhum rompimento formal. Apenas um afastamento natural, alimentado pela minha falta de disponibilidade para ocupar o papel antigo. Às vezes eu sentia uma pontada de tristeza. Não pelo que eles eram agora, mas pelo que eu desejei que fossem e nunca foram. Permitir esse luto silencioso foi parte do processo. Não dava para reconstruir algo em cima de expectativas que nunca se concretizaram. Fisicamente, eu melhorava aos poucos. A fisioterapia era dolorosa, repetitiva, cansativa. Mas havia algo de simbólico naquele esforço controlado. Cada movimento recuperado parecia reforçar a ideia de que eu estava retomando não só o corpo, mas a autonomia. Eu já não precisava provar resistência a ninguém. Estava reconstruindo a minha no tempo que o meu corpo exigia. Houve um momento específico, meses depois do acidente, em que recebi uma ligação inesperada do meu pai. Atendi por impulso, sem planejar. A voz dele estava diferente, menos segura. Ele não pediu desculpas. Não reconheceu explicitamente nada, mas falou sobre dificuldades, sobre a sensação de estar perdendo o controle. Ouvi em silêncio. Quando ele terminou, houve um espaço vazio esperando que eu dissesse algo reconfortante, que oferecesse uma solução. Eu respirei e disse apenas que sentia muito, mas que não podia ajudar financeiramente, que minha prioridade era outra agora. Ele ficou em silêncio. Desligamos pouco depois. Não me senti vitoriosa. Me senti adulta. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Naquela noite, deitei meu filho no berço e fiquei observando por alguns minutos. O rosto tranquilo, a respiração regular. Pensei em como ele nunca precisaria saber de tudo aquilo agora. O que importava
Era o ambiente que eu estava criando a partir dali. Um espaço onde limites existiam sem culpa, onde cuidado não era moeda de troca. Eu não estava rompendo ciclos com discursos ou confrontos. Estava fazendo isso com escolhas repetidas, silenciosas, muitas vezes invisíveis para quem estava de fora. E enquanto apagava a luz, com o corpo cansado e a mente finalmente mais calma, eu entendi algo que mudou minha forma de olhar para tudo. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. E pela primeira vez, sobreviver não significava me diminuir para caber no lugar que esperavam de mim. Significava ocupar, com firmeza tranquila, o lugar que sempre foi meu. O tempo não fez barulho quando passou. Ele foi se acumulando nos detalhes. Na força que voltou devagar às minhas pernas. Na cicatriz que deixou de arder e passou a apenas existir. No jeito como meu filho começou a reconhecer minha voz, não como algo ansioso, mas como um ponto de segurança. Cada pequena mudança confirmava algo que eu ainda estava aprendendo a aceitar. A vida não tinha parado por causa da ausência dos meus pais. Ela tinha apenas mudado de eixo. Houve um período em que me peguei esperando, quase sem perceber, algum tipo de reconhecimento tardio. Não um pedido de desculpas grandioso, mas talvez uma frase simples. A gente errou. Essa espera era silenciosa, mas constante. Ela aparecia quando o telefone ficava dias sem tocar, quando datas importantes passavam sem mensagem. Aos poucos, fui entendendo que essa expectativa também fazia parte do vínculo que eu estava desmontando. Não era justo esperar mudança de quem nunca demonstrou intenção de olhar para mim de verdade. Com essa compreensão veio algo desconfortável. A responsabilidade por mim mesma. Sem o papel de filha que sustenta, que resolve, que compensa, eu precisava decidir quem eu era agora. E isso não vinha com manual. Havia dias bons, em que tudo parecia finalmente alinhado. E havia dias em que a solidão batia forte, especialmente à noite, quando o bebê dormia e o silêncio ficava grande demais. Nesses momentos, eu sentia falta não dos meus pais como eles eram, mas da ideia de ter um lugar onde eu pudesse cair sem me preocupar em ser um peso. Aprendi a não fugir dessa falta, a sentir sem tentar preencher imediatamente. Ela me ensinou muito sobre os limites que eu nunca tive permissão de estabelecer. Financeiramente, as coisas se reorganizaram, não com folga, não com conforto excessivo, mas com coerência. Eu sabia exatamente para onde cada valor ia. Não havia mais aquele aperto inexplicável no fim do mês, aquela sensação de estar sempre sustentando algo invisível. Eu conseguia planejar, criar uma reserva, ainda pequena, mas real. Isso me trouxe uma tranquilidade que eu nunca associei ao dinheiro antes. Não era sobre acumular. Era sobre não viver em alerta constante. Minha irmã apareceu pouco depois que voltou do cruzeiro. Não para ajudar, não para perguntar como eu estava de verdade, mas para comentar, com certo incômodo disfarçado, que nossos pais estavam estranhos, mais tensos, mais preocupados. Ouvi com atenção, sem interromper. Em nenhum momento ela mencionou o acidente, o bebê, a cirurgia. Fiquei observando aquela conversa como quem assiste a algo conhecido demais. Quando ela terminou, houve uma pausa esperando minha reação. Eu apenas disse que sentia muito que eles estivessem passando por isso. Nada além disso. Ela pareceu confusa. Talvez esperasse que eu explicasse, que me justificasse, que assumisse novamente a função de amortecer tudo. Não fiz. Ela foi embora pouco depois, e eu senti um alívio inesperado. Não por rejeitá-la, mas por não ter me moldado de novo para caber naquela dinâmica. Os meses seguintes consolidaram algo que começou no hospital. Eu passei a confiar mais no meu próprio julgamento. Não porque ele fosse perfeito, mas porque era meu. As decisões já não vinham acompanhadas de uma lista imaginária de pessoas que precisavam aprová-las. Vinham acompanhadas de uma pergunta simples. Isso me mantém inteira? Isso mantém meu filho seguro? Algumas respostas me afastaram de pessoas. Outras me aproximaram de quem eu nunca imaginei. Amizades que antes eram superficiais ganharam profundidade.
Gente que não exigia explicação demais, que não competia por espaço. Essas presenças foram discretas, mas fundamentais. Elas me mostraram que apoio não precisa vir com cobrança embutida. Houve um dia específico, quase um ano depois do acidente, em que percebi o quanto eu tinha mudado. Meu pai me ligou novamente, dessa vez para dizer que estavam pensando em vender a casa. Falou de dificuldades, de arrependimentos não nomeados. Em certo momento, ele perguntou se eu poderia ajudar de alguma forma. O pedido veio sem drama, quase neutro. Eu ouvi até o fim e respondi com honestidade. Disse que não podia ajudar financeiramente, que minha vida tinha outras prioridades agora, que eu desejava que eles encontrassem uma solução. Ele não insistiu. Desligamos. Depois da ligação, fiquei esperando o impacto emocional que antes sempre vinha. Culpa, ansiedade, medo de retaliação emocional. Nada disso apareceu. Apenas uma tristeza tranquila, madura, que não pedia ação imediata. Eu estava triste pelo que nunca foi construído, não pelo que eu deixei de oferecer. Naquela noite, sentei no chão do quarto do meu filho, enquanto ele brincava com um objeto simples, concentrado, inteiro naquele momento. Observei o jeito como ele explorava o mundo sem pedir permissão. Pensei em como eu queria que ele crescesse entendendo que cuidado não é barganha, que amor não se prova com sacrifício silencioso. Eu sabia que não conseguiria protegê-lo de todas as dores, mas podia protegê-lo de aprender que se anular é uma forma de pertencimento. Percebi então que a maior mudança não tinha sido o corte do dinheiro, nem o afastamento dos meus pais. Tinha sido a forma como eu passei a me enxergar. Eu não era mais a filha problemática que sempre dava trabalho. Eu era uma mulher que sobreviveu a um acidente, a um abandono emocional, a anos de exploração normalizada, e que mesmo assim escolheu não repetir o padrão. Não houve aplausos, não houve reconhecimento público. Houve apenas uma vida que seguiu com mais verdade. E isso, eu aprendi, é uma forma de vitória que quase ninguém vê, mas que muda tudo por dentro. E se eu tivesse que resumir tudo o que aconteceu desde aquele dia no hospital, eu diria apenas isso. Não foi vingança, foi sobrevivência. Foi entender que amor sem limite vira exaustão, e que dizer não também pode ser um ato de cuidado profundo. Principalmente quando, pela primeira vez, esse cuidado é direcionado a quem sempre ficou por último. Eu. A vida não se reorganiza de uma vez. Ela testa. Volta em pontos sensíveis. Provoca recaídas silenciosas. Houve momentos, depois de tudo isso, em que eu me peguei quase recaindo no papel antigo. Não por pressão direta, mas por hábito emocional. Às vezes bastava uma lembrança específica. Uma foto antiga, uma data comemorativa, uma frase solta, para aquela sensação antiga tentar se instalar de novo. A ideia de que talvez eu tivesse sido dura demais, de que poderia ter aguentado mais um pouco, de que talvez fosse egoísmo colocar limites justo quando eles estavam frágeis. Esses pensamentos vinham especialmente nos dias difíceis, quando meu filho ficava doente e eu passava a noite acordada, quando o cansaço físico se misturava com o medo de errar como mãe, quando o silêncio da casa parecia grande demais. Era nesses momentos que o passado tentava se reapresentar como solução, mesmo tendo sido parte do problema. Mas algo tinha mudado de forma definitiva. Eu já reconhecia o preço dessas concessões. Sabia exatamente onde elas me levavam. E pela primeira vez, eu tinha consciência de que voltar atrás não traria paz, apenas adiaria o desgaste. Teve um episódio específico que consolidou isso. Meu pai apareceu sem avisar, meses depois daquela última ligação. Bateu à minha porta num fim de tarde comum, desses em que o dia já está cansado. Eu abri surpresa. Ele parecia mais velho, menor de algum jeito. Não entrou acusando, não entrou cobrando. Sentou no sofá com cuidado, observando o ambiente, como se estivesse em território desconhecido. Olhou meu filho brincando no chão, curioso, saudável, seguro. Ficamos alguns minutos em silêncio.
Então ele falou. Disse que nunca imaginou que as coisas chegariam naquele ponto, que estava difícil se adaptar, que minha mãe sentia minha falta. Não falou em dinheiro diretamente, mas tudo girava em torno da ausência dele, da ausência do que eu representava, do espaço que eu ocupava sem nunca ter sido reconhecido. Ouvi sem interromper, sem endurecer, sem me defender. Quando ele terminou, me olhou esperando algo. Talvez um sinal de abertura, talvez uma brecha. Eu respirei fundo e disse com calma que também nunca imaginei passar por um acidente daquele jeito e ser recusada quando mais precisei, que aquilo tinha mudado algo em mim de forma irreversível, que eu não estava punindo ninguém, mas também não estava disposta a voltar para uma dinâmica que me machucava. Disse que podia existir contato, conversa, presença, mas não da forma antiga, não à custa da minha estabilidade. Ele não respondeu de imediato, apenas assentiu, como quem ouve algo que não gosta, mas entende. Levantou pouco depois, se despediu do neto com um gesto tímido e foi embora. Quando a porta se fechou, eu tremi, não de medo, de descarga emocional. Era como se meu corpo estivesse reconhecendo que aquele limite tinha sido real, concreto, dito em voz alta. Sentei no chão ao lado do meu filho e deixei a sensação passar. Não havia arrependimento. Havia cansaço e, curiosamente, alívio. Depois disso, o contato ficou mais espaçado, mais superficial, sem dramas, sem grandes conversas. E foi assim que eu entendi algo essencial. Nem todo afastamento precisa ser uma guerra. Às vezes, ele é só a consequência natural de quando alguém para de se anular. Com o passar do tempo, comecei a falar dessa história apenas quando fazia sentido. Não como desabafo constante, não como identidade. Era parte da minha trajetória, não o centro dela. Eu estava construindo algo novo, e isso exigia energia, exigia presença. Meu filho crescia, curioso, atento. Eu observava como ele reagia ao mundo, como buscava segurança no olhar, no tom de voz, e isso me ensinava todos os dias. Eu estava criando ao mesmo tempo uma criança e uma versão minha que nunca teve permissão de existir daquela forma, com limites claros, sem culpa crônica, sem a obrigação de salvar adultos. Houve um dia, simples, aparentemente insignificante, que me marcou profundamente. Meu filho caiu enquanto aprendia a andar. Nada grave. Um susto. Ele chorou e veio direto para mim, braços estendidos. Eu o acolhi sem pressa, sem minimizar, sem dizer que não foi nada. Apenas segurei e disse que estava tudo bem sentir. Naquele momento, algo se alinhou dentro de mim. Era isso. Era assim que cuidado deveria ter sido. Presença sem cobrança. Apoio sem condição. Ali eu entendi que a maior herança que eu podia oferecer não era financeira, nem emocionalmente grandiosa. Era estrutural. Era ensinar, pelo exemplo, que amor não exige sacrifício silencioso, que ajuda não vira dívida eterna, que limites não significam abandono. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma sequência de decisões radicais. Vejo uma mulher que foi empurrada ao limite e, ao invés de quebrar, reorganizou a própria vida. Não foi rápido, não foi fácil, não foi celebrado, mas foi honesto. E se alguém me pergunta o que mudou tudo depois daquele acidente, eu não falo do dinheiro cortado, nem das ligações perdidas, nem das discussões. Eu digo que foi o momento em que eu parei de me perguntar o que os outros precisavam de mim e comecei a perguntar o que eu precisava para continuar viva por inteiro. Não foi vingança. Foi sobrevivência. E sobreviver, às vezes, é o ato mais silencioso e corajoso que existe. Depois disso, algo curioso aconteceu. Não um grande evento, não uma virada externa. Foi interno. Como se meu sistema inteiro tivesse aceitado finalmente que aquele chão novo era real. Eu não estava mais esperando uma correção do passado para seguir em frente. Eu estava vivendo apesar dele.
Passei a perceber como meu corpo reagia de forma diferente a situações que antes me deixariam em alerta. Uma ligação inesperada não acelerava mais meu coração automaticamente. Um comentário atravessado não me desmontava por dias. Eu ainda sentia, claro, mas a sensação não tomava conta. Ela vinha, era reconhecida e passava. Isso, para mim, era novo. Durante anos, eu vivi como se estivesse sempre devendo algo invisível, como se qualquer estabilidade fosse provisória. Agora, a estabilidade era simples, mas minha. Houve uma conversa com uma amiga próxima que me marcou. Ela disse que eu parecia menos disponível. O tom não era crítico, era quase uma observação curiosa. Perguntei o que ela queria dizer. Ela explicou que antes eu estava sempre pronta para resolver, para ouvir, para carregar problemas que não eram meus. Agora eu ouvia, sim, mas não assumia automaticamente. Fiquei pensando nisso depois. Menos disponível. Talvez. Mas mais presente onde importava. Essa mudança também trouxe desconfortos. Algumas pessoas se afastaram sem explicação. Outras tentaram me puxar de volta para o papel antigo com frases sutis, do tipo: "Você sempre foi tão forte", ou "Ninguém faz isso como você". Antes, isso soaria como elogio. Agora, eu escutava como um alerta. Força, quando vira obrigação, deixa de ser virtude. Meus pais continuavam existindo na minha vida como uma espécie de sombra distante. Sabia notícias por terceiros. Sabia quando estavam bem, quando estavam reclamando, quando mencionavam meu nome com certo ressentimento. Doía às vezes. Não vou romantizar. Havia dias em que eu queria ligar, explicar tudo de novo, tentar ser compreendida. Mas eu já tinha aprendido algo essencial. Ser compreendida por quem não quer ouvir custa caro demais. Meu filho começou a falar as primeiras palavras. E com elas veio um tipo de cura inesperada. Ouvir mamãe dito com naturalidade, sem peso, sem expectativa de troca, era quase desconcertante. Eu não precisava provar nada para merecer aquilo. Eu apenas estava ali, presente. Isso desmontava aos poucos aquela ideia antiga de que amor precisa ser conquistado com esforço constante. Em uma sessão de fisioterapia, meses depois, a terapeuta comentou como minha recuperação tinha sido consistente, apesar do trauma inicial. Disse que muitas pessoas desistem no meio, que o cansaço emocional costuma atrapalhar mais do que a lesão em si. Aquilo ficou ecoando. Eu não tinha desistido. Mesmo quando tudo indicava que seria mais fácil ceder, voltar ao conhecido, eu continuei. Não por orgulho, por necessidade. Houve um momento em que percebi algo quase simbólico. Eu estava organizando documentos antigos, papéis guardados sem critério, quando encontrei comprovantes bancários dos primeiros anos de transferência para meus pais. Valores menores, anotações feitas à mão. Fiquei olhando para aquilo por alguns minutos. Não senti raiva. Senti uma espécie de compaixão pela versão de mim que achava que precisava fazer aquilo para merecer pertencimento. Guardei os papéis de volta. Não como prova, não como arma. Como registro de um ciclo que se encerrou. Hoje, minha vida é menor em termos externos. Menos ruído, menos drama, menos gente opinando, mas é muito maior por dentro. Eu sei onde estou, sei o que posso oferecer, sei o que não posso mais carregar. E, principalmente, sei que não preciso adoecer para ser levada a sério. Às vezes, penso naquele dia do acidente. No ônibus, no impacto, na mensagem que nunca foi enviada. Penso em como tudo poderia ter seguido igual se aquela ruptura não tivesse acontecido. É estranho admitir, mas apesar da dor, apesar do medo, aquele momento foi um divisor silencioso. Não porque algo ruim aconteceu, mas porque algo insustentável ficou impossível de ignorar. Se eu tivesse continuado, talvez ainda estivesse enviando dinheiro, pedindo ajuda com vergonha, me explicando sem ser ouvida. Talvez estivesse inteira por fora e vazia por dentro. Em vez disso, eu escolhi reconstruir, mesmo sem garantia de compreensão. E sigo assim, um dia de cada vez.
com limites que não gritam, mas permanecem, com escolhas que não pedem aplauso, mas fazem sentido, com a certeza tranquila de que cuidar de mim e do meu filho não é um luxo, nem um capricho. Não foi vingança, nunca foi. Foi sobrevivência. E sobreviver, eu aprendi, também pode ser uma forma profunda de amor. Com o passar do tempo, eu parei de medir a minha vida pelo que faltava e comecei a perceber o que, silenciosamente, estava se sustentando. Não era uma felicidade constante, dessas que aparecem em fotos. Era algo mais discreto, um tipo de estabilidade emocional que eu nunca tinha conhecido. Eu ainda me cansava, ainda duvidava, ainda tinha dias em que tudo parecia pesado demais. Mas não havia mais aquele fundo constante de medo de desagradar, de perder amor por não corresponder. Eu comecei a notar isso nas pequenas escolhas, no jeito como eu organizava a rotina sem pedir opinião, no modo como eu dizia não posso, sem completar com justificativas longas, no silêncio confortável quando alguém se decepcionava e eu não corria para consertar. Essas mudanças não chamavam atenção de fora, mas por dentro eram enormes. Meus pais tentaram, em alguns momentos, retomar contato de forma mais próxima. Convites genéricos, comentários sobre saudade, tentativas de normalizar tudo como se nada tivesse acontecido. Eu respondia quando fazia sentido, com educação, mas sem me oferecer além do que eu realmente podia. Percebi que eles se incomodavam menos com a distância física e mais com a distância emocional. Eu já não reagia como antes. Não me explicava, não me defendia, não buscava aprovação. Isso os deixava sem referência. Houve uma conversa específica com minha mãe, meses depois, que deixou isso claro. Ela comentou, quase em tom de reclamação, que eu tinha mudado muito, que eu estava mais fria. Olhei para ela e respondi, com a maior honestidade que consegui, que eu estava mais cuidadosa comigo. Ela não gostou da resposta. Ficou em silêncio. Mas eu não corrigi. Não suavizei. Aquilo era verdade. Meu filho crescia rápido, como todas as crianças. E com ele, crescia também a minha consciência sobre o tipo de ambiente que eu estava criando. Eu observava minhas próprias reações, minhas palavras, meus limites. Não porque eu queria ser perfeita, mas porque eu não queria repetir automaticamente o que eu aprendi como normal. Às vezes eu errava, perdia a paciência, me sentia culpada. A diferença é que agora eu conseguia reparar, pedir desculpa, ajustar, sem me anular. Teve um dia em que ele ficou doente e eu precisei levá-lo ao médico às pressas. Nada grave, mas o susto foi grande. Enquanto esperava na sala, segurando ele no colo, pensei em como situações assim antes sempre vinham acompanhadas de uma solidão pesada. Dessa vez, apesar do medo, eu me sentia acompanhada por mim mesma. Eu confiava que daria conta. Não porque alguém viria me salvar, mas porque eu tinha a estrutura interna para atravessar. Esses momentos reforçavam algo que eu vinha entendendo aos poucos. A autonomia emocional não é ausência de necessidade. É saber onde buscar apoio sem se destruir no processo. Eu aprendi a aceitar ajuda quando ela vinha sem cobrança, e a recusar quando vinha disfarçada de amor, mas carregada de expectativa. Se você já viveu algo parecido, talvez entenda como essas mudanças são silenciosas, mas profundas. Não há aplauso quando você deixa de se sacrificar. Não há reconhecimento imediato quando você impõe limites. Muitas vezes, o que vem é estranhamento, afastamento, críticas. Mas o que fica, quando o barulho passa, é uma sensação de coerência difícil de explicar. Hoje, eu consigo olhar para meus pais sem aquela mistura antiga de medo e obrigação. Vejo pessoas com limitações, com histórias próprias, que fizeram escolhas e agora lidam com as consequências delas. Isso não apaga o que doeu, nem transforma tudo em algo aceitável, mas me libera da tarefa impossível de tentar consertá-los. Minha vida segue comum. Trabalho, casa, consultas, noites mal dormidas, risadas inesperadas. Não há nada de extraordinário nisso.
E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão diferente. Eu não vivo mais em função de crises alheias. Eu não preciso que algo grave aconteça para justificar minhas decisões. Às vezes, quando estou sozinha à noite, penso em quantas versões de mim ficaram pelo caminho tentando merecer um lugar que nunca foi realmente oferecido. Não sinto raiva dessas versões. Sinto respeito. Elas fizeram o que puderam com o que sabiam. Mas agora sou eu quem conduz. E sigo assim, com passos firmes, mesmo quando são lentos. Construindo uma vida onde o cuidado não vem acompanhado de dívida, onde o amor não exige desaparecimento, onde limites não são castigo, mas proteção. Não houve um momento mágico em que tudo se resolveu. Houve constância, houve repetição de escolhas difíceis, houve silêncio e houve, acima de tudo, a decisão diária de não voltar a me abandonar para manter uma paz que nunca foi real. Não foi vingança. Ainda não é. É continuidade. É sobrevivência em forma de vida possível. Em algum momento, sem que eu percebesse exatamente quando, a história deixou de doer como ferida aberta e passou a existir como cicatriz. Presente, visível, mas não mais determinante. Eu ainda lembrava de tudo. Do acidente, da ligação no hospital, da recusa, das palavras ditas com naturalidade cruel. Mas essas lembranças já não me atravessavam com a mesma violência. Elas estavam organizadas dentro de mim, no lugar certo, sem confusão. Isso não significa que eu tenha me tornado imune. Houve recaídas emocionais, sim. Houve dias em que uma frase atravessada da minha mãe, ou um comentário indireto vindo de alguém da família, ainda me desestabilizava. A diferença é que agora eu sabia o que estava acontecendo. Eu reconhecia o gatilho. Não entrava mais em espiral tentando provar meu valor. Eu respirava, sentia e seguia. Percebi também que o silêncio deles tinha um padrão. Quando eu não cedia, quando não oferecia solução, o contato diminuía. Quando surgia alguma dificuldade prática, alguma necessidade concreta, as mensagens reapareciam. Antes, isso me feria profundamente. Agora, eu observava como quem finalmente entende a dinâmica. Não havia surpresa. Não havia expectativa. E isso, por mais estranho que pareça, trouxe paz. Meu filho começou a frequentar a creche alguns dias da semana. Deixá-lo lá pela primeira vez foi difícil. Um misto de culpa, medo e orgulho. Mas também foi libertador. Eu precisava retomar partes da minha vida que tinham ficado suspensas. Trabalho, projetos, identidade para além da maternidade. Tudo isso fazia parte do equilíbrio que eu estava construindo. Eu não queria ser apenas sobrevivente. Queria estar viva por inteiro. Foi nesse período que alguém me perguntou, de forma quase casual, se eu não achava que tinha sido radical demais com meus pais. A pergunta veio sem maldade explícita, mas carregada de julgamento implícito. Antes, eu teria me encolhido. Teria explicado o contexto inteiro, justificado cada decisão. Dessa vez, eu apenas respondi que fiz o que foi necessário para proteger meu filho e a mim. O assunto morreu ali. E eu fiquei surpresa com o quanto isso foi suficiente. Essa suficiência era nova. Eu não precisava mais convencer ninguém da legitimidade da minha dor. Ela já tinha sido validada onde mais importava. Dentro de mim. Isso não me tornava melhor do que ninguém. Apenas mais honesta comigo mesma. Em uma conversa rara, minha mãe comentou que sentia que eu tinha colocado um muro. A palavra ficou no ar. Eu pensei um pouco antes de responder. Disse que não era um muro, era uma porta. E que, diferente de antes, agora ela só abria quando havia respeito. Ela não respondeu. Talvez não tenha entendido. Talvez tenha entendido bem demais. O tempo seguiu, como sempre segue. Meu corpo se fortaleceu. Minha rotina ganhou forma. As emergências diminuíram. E, com isso, ficou ainda mais evidente o quanto aquelas crises do passado eram usadas como justificativa para me manter presa a um papel que não era justo. Sem o caos constante, sobrava apenas a realidade. E nela, eu já não cabia mais naquele lugar.
Às vezes, me pego pensando em outras mulheres que vivem algo parecido sem conseguir nomear, que sustentam famílias inteiras emocionalmente e financeiramente, enquanto são tratadas como problema, que só recebem atenção quando algo dá errado, que confundem amor com exaustão. Se você é uma dessas pessoas, talvez entenda porque essa história não é sobre ruptura abrupta, mas sobre consciência gradual. Nada do que eu fiz foi para punir. Tudo foi para interromper. Interromper um ciclo que me ensinou a desaparecer para que os outros se sentissem confortáveis. Interromper a ideia de que gratidão exige sacrifício eterno. Interromper a narrativa de que quem dá conta de tudo não precisa de cuidado. Hoje, quando olho para o meu filho dormindo tranquilo, penso no que realmente importa. Ele não vai se lembrar do acidente, não vai se lembrar das discussões, das ausências, das ligações não atendidas. O que vai ficar é o ambiente que eu construí ao redor dele. Um ambiente onde limites existem, onde o cuidado não vem com culpa, onde pedir ajuda não é humilhação. E é isso que me confirma, todos os dias, que a decisão que tomei naquele hospital não foi extrema. Foi proporcional. Foi adulta. Foi necessária. Não foi vingança. Foi sobrevivência. E sobreviver, quando você finalmente para de se abandonar, é o primeiro passo para viver de verdade. Houve um ponto em que percebi que eu já não contava essa história para me convencer de nada. Eu a carregava comigo com a mesma naturalidade com que carrego meu nome. Ela não precisava mais ser explicada, defendida ou suavizada. Ela simplesmente era. Isso ficou claro num encontro casual com alguém da família que eu não via há muito tempo. Conversa superficial, comentários sobre o tempo, sobre trabalho, sobre crianças. Em determinado momento, essa pessoa mencionou meus pais. Disse que eles ainda comentavam que eu tinha se afastado demais, que sentiam falta da filha de antes. Aquela frase, em outro tempo, teria me atravessado como um pedido de retorno. Dessa vez, ela soou quase neutra. A filha de antes não existia mais. E não por rebeldia, mas porque ela não era sustentável. Sorri. Fiz um comentário educado. E a conversa seguiu. Mais tarde, sozinha, pensei no quanto aquilo era revelador. Eles não sentiam falta de mim. Sentiam falta da função que eu exercia. E entender isso, sem tentar corrigir, foi libertador. Meu filho crescia cercado por uma rotina simples, previsível, segura. Nada extravagante, nada perfeito. Mas havia constância, havia presença. E isso exigia de mim uma vigilância interna constante, não para ser impecável, mas para não escorregar de volta em padrões antigos. Às vezes, eu me pegava exagerando, querendo dar conta de tudo sozinha, recusando ajuda por reflexo. Nessas horas, eu parava e lembrava. Limite também vale para mim. Aprendi a aceitar apoio sem sentir que estava falhando. Uma amiga que ficava com meu filho por algumas horas. Um colega de trabalho que cobria um horário. Pequenos gestos que, antes, eu teria recusado por orgulho disfarçado de independência. Agora, eu entendia que autonomia não é isolamento. É escolha consciente. Meus pais continuavam orbitando à distância. Havia períodos de silêncio prolongado, seguidos de tentativas tímidas de aproximação. Eu respondia conforme a minha capacidade emocional, não conforme a expectativa deles. Algumas mensagens ficavam sem resposta. Outras recebiam respostas curtas. Isso não era frieza, era honestidade. Eu não podia oferecer algo que não sentia. Houve uma data específica que me marcou, o aniversário do acidente. Eu não planejei lembrar, simplesmente lembrei. O corpo lembrou antes da cabeça. Um aperto no peito, uma inquietação sem motivo aparente. Quando percebi, respirei fundo e reconheci. Não para reviver, mas para integrar. Aquilo tinha sido um divisor. Negar isso seria negar a mim mesma. Nesse dia, fiz algo simbólico. Não contei a ninguém. Levei meu filho para um parque, sentei no banco, observei ele brincar. O sol estava baixo, o dia comum. Pensei em como, um ano antes,
Eu estava numa cama de hospital, ouvindo que eu não podia contar com quem eu sempre contei. Pensei em como, mesmo assim, eu tinha atravessado. Não intacta, mas inteira o suficiente. Não senti gratidão pelo sofrimento. Não romantizei. Apenas reconheci a força silenciosa de ter continuado sem me trair. Algumas pessoas confundem limite com dureza. Outras confundem cuidado próprio com egoísmo. Eu aprendi, na prática, que quem se beneficia da sua ausência de limites costuma ser quem mais reclama quando eles aparecem. Isso não torna o limite errado, torna-o necessário. Se hoje eu pudesse falar com a mulher que estava naquele hospital, prestes a ser sedada, eu não diria que tudo ficaria bem. Isso seria mentira. Eu diria que ela faria escolhas difíceis, que perderia ilusões, que enfrentaria silêncios dolorosos. Mas diria também que ela não se perderia no processo, que mesmo cansada, ela se manteria fiel a algo essencial, a própria dignidade. E sigo assim, não em constante superação, não em estado de alerta, mas em construção contínua, com dias bons e dias pesados, com amor suficiente, com limites claros, com a certeza de que não preciso mais desaparecer para ser aceita. A história ainda não acabou. Ela segue, viva, imperfeita, real. E cada passo que dou sem voltar atrás confirma aquilo que eu aprendi da forma mais dura possível. Não foi vingança. Foi sobrevivência. E sobreviver, quando você escolhe a si mesma, muda tudo. Depois desse dia no parque, algo se assentou de vez dentro de mim. Não foi uma resolução definitiva, porque a vida não funciona assim. Foi mais como um acordo silencioso comigo mesma. Um compromisso de não me trair para manter vínculos que só existiam enquanto eu me sacrificava. Passei a perceber como meu corpo reagia quando eu me aproximava demais de situações antigas. Um aperto no estômago, uma tensão nos ombros, uma exaustão súbita. Antes, eu ignorava esses sinais. Achava que era fraqueza, exagero, sensibilidade demais. Agora, eu escutava. O corpo tinha sido o primeiro a dizer basta lá atrás, no acidente. Eu não pretendia ignorá-lo de novo. Houve uma conversa com minha mãe algum tempo depois que foi especialmente reveladora. Não foi planejada, não foi profunda, mas foi honesta. Ela comentou que sentia que eu estava distante emocionalmente, que eu já não compartilhava minha vida como antes. Olhei para ela e percebi que pela primeira vez eu não sentia necessidade de negar aquilo. Eu estava distante. E isso não era um erro. Disse que eu estava mais reservada porque precisava cuidar da minha energia. Que a maternidade, a recuperação e tudo o que aconteceu tinham me mudado. Ela respondeu que família deveria ser prioridade. Aquela frase antiga, conhecida. Eu respirei e disse algo simples. Que meu filho e minha saúde eram minha prioridade agora. Não houve discussão. Apenas um silêncio desconfortável. Mas eu não me apressei para preenchê-lo. Depois desse encontro, fiquei pensando em como, durante anos, eu confundi proximidade com exposição. Achei que amar era estar disponível o tempo todo, contar tudo, ceder sempre. Hoje eu entendo que intimidade verdadeira respeita limites. Quem se incomoda com eles, geralmente não quer proximidade, quer acesso irrestrito. Meu filho começou a desenvolver uma personalidade própria, curiosa, observadora. Eu via nele uma segurança que eu não tive na infância. Ele chorava quando precisava, ria quando se sentia à vontade, explorava sem medo excessivo. Aquilo me mostrava, todos os dias, que o ambiente que eu estava construindo fazia diferença. Não perfeito, mas seguro o suficiente. Às vezes, alguém me perguntava se eu não tinha medo de me arrepender no futuro, por ter me afastado dos meus pais. Essa pergunta vinha carregada de uma suposição, a de que eu tinha escolhido um conflito. Eu sempre respondia com cuidado. Dizia que o que me assustava de verdade era me arrepender de ter continuado me anulando, de ter ensinado ao meu filho que amor exige desaparecer. O tempo mostrou que eu não tinha cortado ninguém da minha vida. Eu tinha cortado o excesso.
o que me drenava, o que me colocava sempre em último lugar. E isso abriu espaço para coisas novas, relações mais equilibradas, conversas mais honestas, um cotidiano menos tenso. Houve um dia em que minha mãe me ligou apenas para contar algo banal, sem pedido, sem cobrança. A conversa durou poucos minutos. Quando desligamos, eu fiquei surpresa comigo mesma. Eu não estava em alerta, não estava esperando a outra coisa. Aquilo me mostrou que algum tipo de contato ainda era possível, desde que eu não abrisse mão de mim no processo. Não era reconciliação plena, era convivência possível, e isso era suficiente. Eu aprendi que nem toda história precisa de um desfecho ideal para ser considerada resolvida. Algumas se resolvem quando você para de sangrar nelas, quando você deixa de viver tentando consertar algo que não depende só de você. Hoje, quando penso naquele momento em que acordei sedada e vi 60 chamadas perdidas, não sinto satisfação nem raiva. Sinto clareza. Aquela avalanche de ligações não era preocupação tardia. Era pânico de perda de controle. E eu não sou responsável por sustentar o conforto emocional de adultos às custas da minha integridade. Minha vida segue simples. Às vezes difícil. Às vezes leve. Mas verdadeira. Eu não me tornei fria. Me tornei seletiva. Não me tornei distante. Me tornei inteira. E se existe algo que eu carrego comigo como aprendizado definitivo, é isso. Limites não afastam quem ama você de verdade. Eles apenas revelam quem estava ali pelo que você oferecia, não por quem você é. Não foi vingança, não foi frieza. Foi sobrevivência consciente. E essa escolha, silenciosa e firme, continua mudando tudo. Depois disso, a vida seguiu do jeito que a vida costuma seguir, quando não está mais em crise permanente. Sem grandes anúncios, sem música de fundo, sem sensação de espetáculo. Apenas seguindo. E por muito tempo, isso me pareceu quase estranho. Eu tinha passado anos vivendo em estado de prontidão emocional, sempre esperando o próximo problema, a próxima cobrança, a próxima urgência que exigiria que eu me colocasse em segundo plano. Quando isso cessou, houve um vazio inicial. Não um vazio doloroso, mas um silêncio novo, que exigia adaptação. Eu precisei aprender a habitar esse silêncio. Havia dias em que eu me sentia inquieta sem saber exatamente por quê. Como se estivesse esquecendo de algo importante. Demorou para eu entender que o algo era apenas o hábito de estar resolvendo a vida dos outros. Sem essa função, eu precisava redefinir meu lugar no mundo. Não como suporte constante, mas como pessoa inteira, com limites claros e energia finita. Esse processo não foi linear. Teve momentos em que eu quase me ofereci de novo. Não porque alguém pediu diretamente, mas porque a antiga culpa tentava se infiltrar em forma de compaixão exagerada. Eu reconhecia esse movimento e recuava. Não com dureza, mas com firmeza. Eu estava aprendendo ainda. Meu filho crescia, e com ele vinham novos desafios. Perguntas, birras, descobertas. Cada fase exigia presença real, não só física. E eu percebia, com certa gratidão silenciosa, que agora eu tinha espaço emocional para isso. Eu não estava dividida entre ele e demandas externas que sugavam tudo. Eu estava ali, de verdade. Cansada, sim, mas inteira. Houve um episódio pequeno, quase banal, que me marcou mais do que grandes confrontos. Meu filho caiu e se machucou levemente no parquinho. Chorou, assustado. Eu o acolhi, cuidei, esperei o choro passar. Uma outra mãe, observando, comentou algo como: "A gente sofre mais que eles." Sorri e concordei. Mas por dentro pensei em como, pela primeira vez, eu estava sofrendo por algo que fazia sentido. Não por culpas herdadas, não por expectativas alheias. Era o tipo de dor que vem do amor saudável, não da exploração emocional. Meus pais continuavam presentes de forma irregular, às vezes mais próximos, às vezes quase ausentes. Eu já não tentava interpretar isso como teste ou punição. Era apenas o limite deles, e isso não precisava mais ser resolvido por mim. Essa aceitação trouxe uma leveza que eu nunca imaginei possível. Em conversas ocasionais, percebia que eles ainda não entendiam completamente minhas escolhas. Talvez nunca entendam.
Mas algo havia mudado. Eu não precisava mais que entendessem. A minha validação não vinha mais de fora. E isso, por si só, era uma conquista enorme. Com o tempo, comecei a perceber como essa mudança afetava outras áreas da minha vida. No trabalho, eu passei a negociar melhor meus limites. Na amizade, eu escolhia com mais cuidado onde investir energia. Até comigo mesma eu era menos cruel. Eu não me cobrava perfeição. Eu aceitava cansaço. Aceitava pausas. Isso era novo. Às vezes, à noite, depois que meu filho dormia, eu me sentava em silêncio e pensava na mulher que eu fui durante tantos anos. Aquela que sempre dava um jeito. Que se orgulhava de não precisar de ninguém, quando na verdade precisava muito, mas não se permitia. Eu sentia um misto de ternura e tristeza por ela. Não raiva, não julgamento. Ela fez o que pôde com o que tinha. Mas eu não precisava mais viver daquele jeito. Eu também passei a perceber como muitas pessoas romantizam o papel da filha que se sacrifica. Como se isso fosse prova de caráter, de amor, de maturidade. Pouco se fala do custo. Pouco se fala do esgotamento, da perda de identidade, da solidão que vem junto. Eu vivi isso por tempo demais para continuar fingindo que era virtude. Se alguém me perguntasse hoje qual foi o momento exato em que tudo mudou, eu não apontaria apenas para o acidente. Ele foi o gatilho, sim. Mas a mudança real aconteceu depois, nas decisões pequenas, repetidas, silenciosas, no dinheiro que eu não enviei, na ligação que eu não atendi, na explicação que eu não dei, no limite que eu mantive mesmo quando tremi por dentro. Nada disso me transformou em alguém fria ou distante. Me transformou em alguém mais honesta. Com os outros, mas principalmente comigo. E assim eu sigo. Ainda aprendendo. Ainda ajustando. Ainda escolhendo todos os dias não voltar ao lugar onde eu só existia enquanto servia. Não foi vingança. Não foi impulso. Foi sobrevivência sustentada no tempo. E essa escolha, mesmo discreta, continua moldando tudo o que vem depois.